Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se neste momento o terceiro Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário, uma realização do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os Tribunais Superiores, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais e o site migalhas.com. O encontro tem por objetivo promover a integração, a capacitação e a troca de experiências entre os comunicadores, a formulação de estratégias nacionais, assim como o alinhamento da comunicação social no Poder Judiciário. Convidamos a compor o dispositivo de honra o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, acompanhado de suas excelências os senhores, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha, e o presidente do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra, ministro Marcos Vinícius de Oliveira dos Santos. O Conselho Nacional de Justiça registra e agradece ainda as presenças dos senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, o homenageado jornalista Luiz Orlando Carneiro, o filho do homenageado Gervásio Batista, senhor Júlio Essucci Batista, doutor Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, na pessoa de quem são cumprimentadas todas as associações presentes, senhores magistrados, senhores advogados, profissionais da imprensa, senhores servidores, senhoras e senhores. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, celebrarmos o hino nacional brasileiro apresentado pela Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, regida pelo suboficial fuzileiro naval músico Marcelo Maurício.
Para a saudação de abertura do terceiro Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário, tem a palavra o anfitrião, o senhor ministro João Otávio de Noronha. Bom dia a todos. Eu saúdo os componentes da mesa de abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, o almirante de esquadra, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Marcos Vinícius Oliveira de Santos, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, o doutor Fernando Mendes, presidente da AJUF, senhoras magistrados, senhores magistrados, senhoras e senhores advogados, profissionais da empresa, senhoras. Quero saudar a todos e a todas que estão participando do terceiro Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário. Esse evento de extrema importância para promover a comunicação integrada entre os setores que estão envolvidos nessa temática. Vale destacar que os assuntos debatidos aqui, durante os 2 dias, servirão para qualificar ainda mais os comunicadores, garantindo uma boa troca de experiência e ajudando a enriquecer os conhecimentos das assessorias. Sabemos que o judiciário brasileiro está cada vez mais sobrecarregado com aumento de demandas e processos. E isso repercute na imprensa, principalmente nas mídias sociais, o que requer um enorme trabalho e cuidado das assessorias de comunicação social dos órgãos da Justiça. Ainda mais nesse momento em que o país tem enfrentado uma batalha contra notícias falsas chamadas fake news. Então, partindo do pressuposto de que precisamos defender a verdade, que é uma frase famosa de um dos escritores mais importantes do século XX, Gabriel José Garcia Marques. A ética deve acompanhar sempre o jornalismo, como o zumbido acompanha o besouro. É assim que devem ser disseminadas as notícias, com ética, transparência e celeridade. Para isso, enalteço o grande trabalho que os assessores do Poder Judiciário vêm desempenhando ao longo dos anos. Ressalto também a grande tarefa desempenhada pela Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça, em nome da minha assessora Juliana Neiva, que cuida diariamente da imagem da Corte e de todos os 33 ministros. Destaco ainda que até o terceiro trimestre de 2019, o STJ teve 15.139 reportagens publicadas em diversos veículos de comunicação, o que demonstra a importância de cuidar cada vez mais do que é divulgado internamente e no atendimento à imprensa em geral, para atender melhor aos pedidos de diversos jornalistas que fazem a cobertura das sessões de eventos realizados no tribunal. Inauguramos a sala de imprensa, que é um espaço para redigirem as matérias. Tudo isso foi criado porque reconhecemos o valor do repórter e de uma boa notícia. Dessa forma, desejo um ótimo encontro e que essa troca de experiência seja bastante engrandecedora para todos nós do Poder Judiciário. Parabenizo aos envolvidos, secretários, diretores, servidores, demais colaboradores, por essa iniciativa de grande relevância para a justiça brasileira. E parabenizo o CNJ, na pessoa do seu presidente, pela organização e promoção do evento. Obrigado pelo convite e um fraternal abraço a todos. Muito obrigado.
Neste momento, fará uso da palavra o senhor ministro, almirante de esquadra, Marcos Vinícius Oliveira dos Santos. Bom dia a todos. Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, nas pessoas de quem cumprimento a todos os presentes. Agora, um pouquinho antes de iniciarmos o evento, eu fui advertido pela minha assessora de que eu deveria falar entre 3 e 5 minutos. Então, desde já eu sugiro um debate, uma mesa de discussões acerca de como se pronunciar exatamente entre 3 e 5 minutos. É com imensa satisfação que o Superior Tribunal Militar, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os demais tribunais superiores do país e patrocinadores, participa deste encontro que reputo como um dos mais importantes promovidos pelo Poder Judiciário neste ano de 2019. Como bem salientou há pouco, a sociedade nacional e o mundo moderno estão marcados pela beligerância, notadamente a digital. São conflitos da pós-modernidade, redes sociais, disseminação de dados falsos e guerra de informação e contra-informação. Mas, convenhamos, a sociedade moderna não é apenas marcada por essa guerra de bits. É extraordinário o tempo em que os jovens e adolescentes passam conectados. A comunicação rápida e instantânea entre eles, em grupos e redes sociais, é algo fantástico. Diferentemente, há alguns anos, apenas nos comunicávamos e nos informávamos através dos papéis, jornais, revistas, cartas, telegramas e telefonemas. Como falar? Como se comunicar com essa massa de pessoas conectadas e totalmente interligadas e interconectadas? Esse é o grande desafio, não só do nosso Poder Judiciário, mas de todo o governo, encontrar as ferramentas e as mensagens adequadas para conversar eficazmente dentro dessa nova exigência social. Quais conteúdos disponibilizar? Quais meios usar? Quais as formas de controle dessas redes sociais podem ser legalmente implementadas sem ferir a liberdade do cidadão, que deve ser sempre preservada? São perguntas frequentes que vocês, profissionais de comunicação do Poder Judiciário, devem se fazer todos os dias e das quais muito trataremos certamente nesses 2 dias. Particularmente, nós, do Superior Tribunal Militar, temos ainda um outro desafio. Como todos nós temos conhecimento, o STM é a justiça mais antiga do país e passou e conviveu com todos os momentos históricos da nossa nação desde 1808, de forma ininterrupta. Só nos arquivos do STM, guardados e conservados por décadas e décadas, há cerca de 28 milhões de páginas de processos históricos que contam a história do nosso país por intermédio dos processos penais militares. Guerras do período colonial, Sabinada, Cabanada, Guerra do Paraguai, República Velha do Café com Leite, Revolta Tenentista, Coluna Prestes, Era Vargas, Intentona Comunista, Regime Militar e a Nova República. O STM hoje é o guardião desses importantes momentos em páginas rotas e amareladas. Temos nos preocupado em digitalizar e conservar e em catalogar essas informações para disponibilizá-las na íntegra à sociedade, aos pesquisadores, aos cientistas políticos e aos jornalistas. Mas aí vêm as perguntas: quais as ferramentas e ideias mais eficazes para levar tão importante acervo ao conhecimento do nosso povo? Quais estratégias de comunicação serão mais eficientes? Como atuar para disseminar de forma efetiva tão importante documentação? Esses são alguns dos desafios que teremos que enfrentar nos próximos anos. No ensejo em divulgar e comunicar a nossa justiça especializada, já andamos muito nos últimos anos,
com o estabelecimento de um planejamento estratégico, de objetivos de comunicação estratégica, do uso cada vez maior das redes sociais e dos meios de comunicação digital. Mas ainda há muito por fazer e, principalmente, muito por aprender. E é com esse espírito que os componentes do STM vêm para esse encontro, que, como já salientei anteriormente, é de extrema importância. Aqui estamos para debater ideias, discutir sugestões e, principalmente, interagir na busca de novas soluções que atendam esse mundo moderno e elétrico em que vivemos. As oficinas que os senhores e as senhoras irão participar ao longo da jornada desses 2 dias, em muito contribuirão para a ampliação do conhecimento para o enfrentamento desses importantes e difíceis desafios. Parabenizo o CNJ pela feliz ideia de organizar esse evento e desejo boa sorte a todos. Espero não ter ultrapassado os 5 minutos. Neste momento, será assinada a portaria número 198 do Conselho Nacional de Justiça, que constitui o Comitê de Comunicação do Poder Judiciário e possui como atribuições analisar as ações de propaganda dos tribunais, observados os parâmetros e os procedimentos definidos pela Secretaria de Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça, identificar e difundir as boas práticas para o aprimoramento de processos e de mecanismos a serem adotados no exame, seleção e avaliação de campanhas institucionais, propor e apoiar treinamentos de servidores e de magistrados em questões relacionadas com a comunicação social e acompanhar e verificar a aplicação das diretrizes da comunicação social instituídas pela resolução do CNJ número 85 e, quando for o caso, sugerir medidas corretivas. Assina o documento o ministro Dias Toffoli. Para uso da palavra, o ministro Dias Toffoli. Bom dia a todos. Agradeço a presença do querido amigo João Otávio de Noronha, presidente do STJ, do Conselho da Justiça Federal, nosso querido almirante de esquadra, Marcos Vinícius Oliveira Santos, sempre presente, sempre nos apoiando na Justiça Militar, essa que é a mais antiga justiça no nosso país e tão importante. Senhoras e senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, os nossos homenageados, o Júlio, filho do Gervásio, o nosso Luiz Orlando Carneiro, nosso decano na cobertura do Judiciário brasileiro. Vejo aqui tantas figuras ilustres presentes para acompanhar essas homenagens. O nosso doutor Fernando Mendes, presidente da JUF, vice-presidente da MB, as senhoras e senhores magistrados, advogados e os profissionais da imprensa, tanto os profissionais das assessorias de comunicação dos tribunais, quanto aqueles das instituições privadas que aqui se encontram presentes. Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma dificuldade de comunicação, o judiciário. Nós temos que refletir sobre isso. Primeiro, porque nós acabamos por introspectar sensos comuns que são colocados, João Otávio, na praça pública e nós os tomamos como verdade. Vou dizer um deles. Uma vez, logo que entrei no Supremo, por volta de 2010, num julgamento de um parlamentar, um colega, que já não está mais na corte, porque esse tribunal aqui não julgava parlamentar. Eu pedi uma parte e disse, olha, Vossa Excelência tem que respeitar os ministros de ontem e a corte que Vossa Excelência integra,
porque desde a Constituição de 1824 até a emenda constitucional número 31 de dezembro de 2002, não era possível julgar parlamentar. Não era possível, porque tinha que ter autorização da Casa Legislativa. E essa autorização, todos nós sabemos, não era concedida. Entre 5 de outubro de 1988 e dezembro de 2001, só tramitaram no Supremo Tribunal Federal 6 ações penais. E elas já chegavam lá das instâncias inferiores. E aí se comunicava ou a Câmara ou o Senado para pedir autorização de continuidade de julgamento. E sem essa autorização não se julgava. Aí se criou o senso comum de que havia impunidade. E nós mesmos, estou dizendo de um colega ministro, hoje já aposentado, que durante o julgamento falou, aqui nós temos que acabar. Não havia como processar. E nós ficamos repetindo sensos comuns. Nós nos comunicamos mal. Nós ficamos repetindo que o judiciário é demorado. O que é demorado? Um judiciário que baixa, transita em julgado 32 milhões de processos em um ano. Me mostrem, as senhoras e os senhores, um outro judiciário no mundo que faça isso. Não existe. Supremo Tribunal Federal, 11 ilhas, um tribunal monocrático. 2018, em colegiado, Marcos Vinícius, 14 mil processos julgados em colegiado. Qual Suprema Corte no mundo julga isso? Qual? Não existe paralelo, não existe judiciário que trabalha mais no mundo que o judiciário brasileiro. Nós temos que nos comunicar mais e melhor, internamente e externamente. Essa é a principal missão desses encontros de comunicação. Nós assumirmos uma posição de, primeiro, conhecermos a nós mesmos e não replicarmos aquilo que é o senso comum. Por isso que foi muito importante as 2 últimas pesquisas que a Associação dos Magistrados Brasileiros patrocinou. A primeira pesquisa, a pesquisa interna, quem somos nós, os magistrados, que foi finalizada no final do ano passado, e a atual pesquisa, como a sociedade vê o judiciário. E vejam, quem conhece o judiciário, comparado com quem nunca foi usuário do judiciário, vê o judiciário muito melhor. Quase 60% dos usuários do judiciário veem o judiciário de maneira positiva. E um poder que metade ganha, metade perde. Porque alguém vai ganhar, alguém vai perder. Quem não conhece, vai pelo senso comum. Aí cai o índice de apoiamento. Então, nós temos que nos fazer conhecer, nós temos que mostrar os nossos números, nós temos que mostrar a nossa produção, nós temos que mostrar que algumas questões que são colocadas são absolutamente inverídicas. Marcos Vinícius, quantas vezes não se disse
Para que um Superior Tribunal Militar julga tão pouco processo? Se for comparar, então, o STM brasileiro com a Suprema Corte norte-americana, tem que fechar a Suprema Corte norte-americana, porque ela julga 80 processos no ano. 80, no máximo 100. Vamos fechar a Suprema Corte norte-americana, se esse for o critério. Enquanto o Supremo Tribunal Federal no Brasil julga 14 mil processos em colegiado, a Suprema Corte norte-americana julga no máximo 100 casos. Alguém cogita nos Estados Unidos fechar a Suprema Corte norte-americana? Vamos fechar a Justiça do Trabalho. Quando foi lançado Justiça em Números, 2018, o lançamento foi lá no plenário, no auditório do Tribunal Superior Eleitoral, a primeira pergunta que um jornalista fez foi o seguinte: a Justiça do Trabalho, por que é necessária a Justiça do Trabalho se com a reforma trabalhista diminuiu o número de ações na Justiça do Trabalho? Aí eu perguntei, a empresa que o senhor trabalha pagaria a sua remuneração adequadamente, cumpriria com todos os compromissos do seu contrato, se não soubesse que existe a possibilidade de ir à Justiça do Trabalho? E que rapidamente vai ter uma decisão? É para isso que existe a Justiça do Trabalho. A justiça existe para a pacificação social, para fazer a mediação dos conflitos. Se o marido briga com a mulher e não consegue chegar a uma solução, é um juiz que vai decidir aquilo, vai mediar aquele conflito. São questões dramáticas. Com quem vai ficar o filho? Com o pai, com a mãe? Guarda compartilhada ou não? Infelizmente, às vezes, o conflito chega a uma situação que não é possível, ou as partes não se entendem, e aí é um juiz, é um terceiro que vai pacificar as relações sociais. E nessa pacificação das relações sociais é que existe uma pacificação da sociedade. Essa função, nós, infelizmente, ainda não sabemos comunicar de uma maneira organizada. Seja em relação à nossa produção, seja em relação à nossa importância, seja em relação a dados comparativos de senso comum, que são dados ao chute. Nós temos que ter orgulho do judiciário brasileiro. Não há judiciário que produz tanto como o judiciário brasileiro. Somos 18 mil magistrados, 2 centenas de milhares de servidores, mas nós ainda não temos uma política de comunicação comum. Nós precisamos tê-la. Vocês já repararam que, quando há uma prisão, quais são as manchetes? Polícia Federal prendeu. A prisão por delegado de polícia, seja estadual, seja federal, a prisão administrativa, foi abolida na Constituição de 1988, exceto para as questões disciplinares da caserna. Exceto na caserna. A única prisão administrativa admitida pela Constituição de 1988 é a indisciplina dentro da caserna, mas está no texto da Constituição. Está lá na exceção do inciso tal do artigo 5º da Constituição. Tirando a indisciplina na caserna, a prisão é ou em flagrante, que qualquer cidadão pode fazê-lo, ou é prisão por ordem judicial.
E o que se divulga cotidianamente? A Polícia Federal prendeu. E depois o que sai? A Justiça soltou. A Justiça soltou. Quem mandou prender foi a Justiça. E num índice extremamente pequeno que manda soltar, também é a Justiça, pelos direitos e garantias individuais e processuais colocados na Constituição e nos textos processuais. É disso que se trata. Vejam a nossa dificuldade de comunicação. Você tem instituições, e aqui eu digo com todo o respeito e até com admiração, a Polícia Federal se comunica bem com a imprensa. O Ministério Público se comunica bem com a imprensa, de maneira organizada. Nós, Poder Judiciário, não estamos nos comunicando bem. Por quê? Capital, do ponto de vista de apoiamento de ações como de combate à corrupção, que são decisões do Judiciário, esse capital é, na comunicação, perdido para outras instituições. Para dar o exemplo dos últimos anos, no que diz respeito às ações de combate à corrupção. A imagem que fica nesses últimos 5 anos é que a Justiça só serve para soltar ou ser leniente. Ninguém percebe que todas as pessoas que foram objeto de uma busca e apreensão não foi a Polícia Federal que... A Polícia Federal é agente de um comando do Judiciário. Recentemente, 2 semanas atrás, o ministro Og Fernandes dá uma ordem de busca e apreensão, e depois veio até a ordem de prisão, de membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Quais são as manchetes? Polícia Federal faz busca e apreensão no Tribunal de Justiça da Bahia. A Polícia Federal resolveu ir lá no Tribunal de Justiça da Bahia? Não. Aquilo foi uma ordem do próprio Poder Judiciário. Qual é a imagem que fica no senso comum da sociedade? Não fica a imagem de que o Judiciário está ali investigando o próprio Judiciário. Fica a imagem que a Polícia Federal está investigando um Judiciário que está cometendo ilícitos. Toda a ação, João Otávio, Marcos Vinícius, foi ordenada pelo próprio Judiciário. Mas, na hora da comunicação, é a Polícia Federal contra o Judiciário. Nós não sabemos nos comunicar. E aí não adianta reclamar lá com as emissoras. Não adianta, porque alguém está se comunicando melhor que a gente. Nós não estamos tendo uma comunicação melhor. E outra, muitas vezes, assim como eu disse, que um próprio ministro do Supremo, que já se aposentou, dizia que o Supremo era leniente, porque não julgava políticos, esquecendo que até por mais de 100 anos, por mais de 150 anos, era impossível julgar políticos sem autorização do Parlamento, até dezembro de 2002, nós absorvemos esses sensos comuns, nós acabamos introspectando-os e passamos a entender que realmente a Polícia Federal é que prende um desembargador
do Tribunal de Justiça da Bahia, quando, na verdade, ele é apenas um instrumento, um agente de uma ordem judicial superior. E quem está fazendo essa depuração? A Justiça. O Poder Judiciário que o está fazendo. Mas o senso comum vê de outra forma e nós acabamos absorvendo o senso comum. Então, nós não temos o direito de criticar, a imprensa está divulgando erradamente. Porque nós mesmos passamos a ter esse senso comum. Nós, os membros do Judiciário, nós, os servidores, nós, os assessores de comunicação, nós não paramos para fazer essa avaliação, que nós estamos reproduzindo um senso comum mentiroso, falacioso, e que nos auto-prejudica, ao invés de falar a verdade. Ao invés de trazer os dados concretos. Então, o meu desejo para esse encontro, eu tenho aqui um discurso por escrito, mas nessa altura não vou lê-lo, porque o meu maior desejo para esse encontro é que nós façamos uma autorreflexão, nós, membros do poder, nós, servidores do poder, nós, assessores de comunicação das secretarias ou assessorias de comunicação dos tribunais país afora, refletirmos e nós temos que ter uma comunicação. Somos 18 mil integrantes, mais de 2 centenas de milhares de servidores, e que reproduzimos sensos comuns contra nós mesmos. E volto a dizer, não tem judiciário no mundo que produz 32 milhões de decisões transitadas em julgado em um ano. Me mostrem. Me mostrem uma Suprema Corte que julga 14 mil processos incolegiados, sem falar os 50 mil monocráticos, que não há recurso e transita, mas 14 mil em colegiado. O STJ, 300 mil por ano. Ah, então tem que fechar o STM, porque o STM são 3 mil por ano. Então vamos fechar a Suprema Corte dos Estados Unidos, que só julga 80. O ideal é que o STJ, o Supremo, julgasse o mesmo número que o STM julga. É disso que se trata. Então, nós temos que nos comunicar melhor e temos que ter como visão desse encontro e sair desse encontro com uma missão. Nós somos 18 mil cabeças com uma missão: comunicar de uma maneira única e uniformizada. E essa comunicação, ela sempre tem que ser na defesa da instituição. Por quê? Na defesa, é uma autoproteção? Não, porque realmente é um poder que produz muito, é um poder que pacifica a sociedade, é um poder... Ah, por que 3 instâncias, 4 instâncias? Não é? Nós não somos do tamanho do Uruguai, 3 milhões de habitantes. Nós não somos do tamanho de uma Argentina, que é o tamanho do estado de São Paulo, 45 milhões de habitantes. São Paulo até um pouco maior. Nós somos uma nação complexa. Nós somos uma federação, as pessoas às vezes esquecem, com diferenças regionais, com diferenças sociais, diferenças culturais, que por uma obra do destino que nenhum historiador, nenhum sociólogo consegue explicar, nos mantivemos unidos. Num país que, quando se tornou independente, territorialmente era 4 vezes maior que os Estados Unidos da América, em 1822, em que, até pouco mais de 100 anos atrás, para ir da capital Rio de Janeiro, capital do Império, a Cuiabá, tinha que descer no Rio da Prata. Não existia estrada. E nós nos mantivemos unidos. É por isso que nós temos que ter várias instâncias para ter o papel de conectar
jurisdição nacional. Quando o Supremo Tribunal Federal foi criado, com a proclamação da República, ele foi criado como fiador da Federação. Hoje, após a Constituição de 1988, parte dessa função foi passada ao Superior Tribunal de Justiça, para a uniformização da legislação federal. O Superior Tribunal de Justiça é uma costela do Supremo Tribunal Federal criado na Proclamação da República. Para a defesa da unidade nacional via a normatividade, via a Constituição, via as leis federais, para manter a unidade nacional. Então, a função do Poder Judiciário, afora tudo que eu já falei, ela tem uma função dentro de um país complexo, com 210 milhões, que após uma revolução para o desenvolvimento do país, final da década de 20, início da década de 30, delegou a função de organizar as eleições ao Poder Judiciário pela sua isenção, pela sua lisura. Para poder ter eleições limpas. E todos que acompanham o Judiciário sabem o quão importante é esse papel e o quão bem desempenha a Justiça Eleitoral esse papel de pacificação nas disputas políticas. Vejam países aí afora o que acontece. Mas nós não sabemos nos comunicar. Para terminar, sem ler o meu discurso, que fala aqui da criação da plataforma do Comitê de Comunicação Social do Poder Judiciário, que criamos pela Portaria 198, que acabamos de assinar, é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Nós temos que reverter essa imagem que é desonesta em relação a nós mesmos. E uma imagem desonesta que nós mesmos temos de nós mesmos muitas vezes. Essa portaria que assinei agora, criando o Comitê de Comunicação Social do Poder Judiciário, é um órgão que será essencial para a definição de parâmetros e procedimentos relacionados com as ações de comunicação social do Judiciário, para nós termos uma comunicação integrada, para nós defendermos a nossa imagem. Essa medida integra uma série de outras importantes ações que têm sido adotadas pelo CNJ, visando o aprimoramento da comunicação social do Poder Judiciário. Dentre elas, também destaco a Plataforma de Comunicação Integrada do Poder Judiciário, fruto de parceria do Conselho com os tribunais superiores, a qual será lançada no encerramento deste encontro. A plataforma será um espaço unificado de identificação e difusão de boas práticas de comunicação entre órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Ela é um incentivo ao trabalho colaborativo entre os agentes de comunicação dos vários tribunais e dos vários ramos da Justiça. Também destaco e anuncio, nesta oportunidade, a criação de outro importante canal de comunicação da Justiça com a sociedade, a Rádio CNJ. E o Rodrigo Fará tem trabalhado constantemente nisso, ele que está à frente da comunicação do CNJ, uma plataforma web com informação, mas também com descontração, exatamente para também mostrar o lado humano dos magistrados, da justiça, dos que trabalham no sistema de justiça. As notícias do CNJ e do Poder Judiciário também poderão ser veiculadas com
com essa plataforma de rádio em mais de 2.000 rádios do Brasil e do exterior. Nós produzimos material que as rádios reproduzirão, porque chega gratuito para elas. E elas vão ocupar os espaços disponíveis nessa difusão. São ações para aproximar o judiciário na comunicação de toda a sociedade. E, nesse sentido, é importante destacar, nesse encontro e nessa abertura, duas importantes homenagens a dois profissionais que realmente compreendem essa visão da importância do judiciário na pacificação social, que são o jornalista Luiz Orlando Carneiro, aqui presente. Por favor, Luiz Orlando. Você vai vir aqui depois ao palco, mas uma salva de palmas. É o decano daqueles que cobrem o judiciário no Brasil, o jornalista mais experiente na área, e, na pessoa do Júlio, filho do fotógrafo Gervásio Batista, cujo último trabalho profissional dele foi exatamente no Supremo Tribunal Federal, dentre tantos outros. E aqui eu vejo tantos... O Júlio, por favor. E aqui eu vejo tantos colegas do Júlio Orlando Brito, tantos profissionais aí que trabalharam com o Gervásio, que com o seu olhar sensível captava isso que nós estamos falando, captava essa comunicação. A parte dele só saíam fotografias em defesa do judiciário. Não saía fotografias de alguém bocejando, não saía fotografia de alguém coçando a cabeça. Então, são exemplos. E é nessa homenagem, nessa gratidão. Luiz Orlando, quantos anos? 70 anos de ação? No Judiciário, 40 anos. Bastante tempo. E o Gervásio, que foi fotógrafo também por décadas e décadas. Nessas homenagens, nós homenageamos dois grandes comunicadores do Poder Judiciário, que mostraram, seja na escrita, seja no visual, a imagem positiva do nosso trabalho. E é isso que nós temos que valorizar. Agradeço Superior Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal, na pessoa do seu presidente, querido amigo João Otávio de Noronha. Agradeço a todos os tribunais superiores, o Tribunal Superior Eleitoral, Marcos Vinícius, mirante de esquadra, presidente do STM, sempre presente nas atividades do CNJ, muito obrigado sempre pela presença. O TST, Associação dos Magistrados, Associação dos Juízes Federais, o site Migalha pelo apoio, o site Migalhas, que também está dando apoio a esse evento, aos amigos da Record aqui presentes, agradecendo a presença de todos. Vamos ficar com essa missão, vamos defender o Poder Judiciário, vamos mostrar o quanto nós trabalhamos, vamos mostrar o quanto somos importantes para a sociedade, e a sociedade vai nos valorizar mais. Muito obrigado. Para prestar homenagem ao repórter fotográfico Gervásio Batista, em memória, e ao jornalista Luiz Orlando Carneiro, convidamos o assessor de comunicação do Superior Tribunal Militar, senhor Dinomar Miranda. O senhor tem a palavra. Senhoras e senhores, bom dia.
Neste encontro, homenageamos o saudoso Gervásio Batista. O soteropolitano é considerado pela Associação Brasileira de Imprensa como decano do fotojornalismo. Desde os 12 anos de idade, exerceu com maestria a sua paixão, reportar os fatos por meio da fotografia. Amigo bem-humorado, paciente com os iniciantes na reportagem, adorava contar as histórias da sua vida. Os ouvintes atentos bebiam da fonte de quem presenciou fatos que marcaram o rumo do país e do mundo, como o enterro de Getúlio Vargas, a última foto de Tancredo Neves, eleições presidenciais, renúncias, impeachment e guerras, entre outros países, como a do Vietnã. Gervásio se recusou a aposentar e, nos últimos anos de sua vida, trabalhava em 2 turnos como fotógrafo na Empresa Brasileira de Comunicação e também no Supremo Tribunal Federal. Nos corredores do STF, ele tinha o respeito de ministros, servidores e colegas jornalistas. Gervásio partiu este ano aos 96 anos de idade. Uma salva de palmas, por gentileza. O outro homenageado do dia é o colega Luiz Orlando Carneiro, advogado, poeta, escritor e, há 61 anos, jornalista. Começou no grande e saudoso Jornal do Brasil, onde exerceu quase todas as funções de estagiário até diretor regional. No início da década de 80, saiu do Rio de Janeiro e veio para Brasília com a missão de ampliar e dirigir a sucursal do JB, que apoiava a abertura gradual para a democracia com a eleição indireta para presidente. Anos depois, em 1994, começou na cobertura do Judiciário, ainda no Jornal do Brasil. Para os colegas, ele é o primeiro setorista do Supremo. Hoje coordena a cobertura do Judiciário no Jornal Valor. Convido o jornalista Luiz Orlando a subir ao palco e receber, das mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a singela homenagem, mas cheia de afeto, por uma vida dedicada ao jornalismo, especialmente na cobertura do Supremo, sempre com ética e compromisso com a verdade. Neste momento, para entregar perfeitamente, fará uso da palavra, doutor Orlando, Luiz Orlando Carneiro. Só por favor, uma pequena correção. Eu não... acho que houve um errozinho qualquer aí. Eu não trabalho no Valor Econômico. Eu, há 5 anos, sou um dos repórteres do site o site jurídico, que foi fundado há 5 anos, exatamente, e vai muito bem, obrigado. Nós hoje somos uma equipe de 50 pessoas, entre Brasília e São Paulo. Muito obrigado. Neste momento, para entregar a merecida homenagem em memória do repórter fotográfico Gervásio Batista, convidamos o senhor ministro Dias Toffoli e, para receber a homenagem, o senhor Júlio Essuci Batista, filho do homenageado, acompanhado do fotojornalista Hermínio de Oliveira. Acompanhado também do jornalista Orlando Brito. Neste momento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça fará a entrega de uma placa ao filho e aos amigos do homenageado.
Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaremos encerrada a solenidade de abertura do terceiro Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário. Convidamos as autoridades que compõem o dispositivo de honra a ocuparem os lugares reservados à primeira fila. Em instantes, será dada continuidade à programação.